nós precisamos respeitar a nossa terra, nós precisamos recompor o que foi destruído pela ignorância e pela ganância. Então nós vamos também ter que discutir com alguém especializado como é que se deu essa posse do terreno, do território no Brasil, como que isso impactou o país. Nós vamos ter que discutir uma coisa que é bem chatinha de discutir, a ignorância humana. Fazem tanta besteira. Isso lá da base da pirâmide aos governantes. Mamma mia, é de lascar aguentar uma coisa dessa. E são gente de cabeça dura. A gente quer levar a instrução, o cuidado, como deve fazer, não fazem. Por dois motivos. O primeiro é, meu avô já fazia assim. Se o avô dele fazia assim, o penta-avô fazia assim. Quer dizer, é um problema colonial. E o outro é o seguinte, não tem dinheiro. Ora, dentro do Brasil se desenvolveu um projeto agrícola chamado agricultura intensiva. Grandes regiões, grandes quantidades, tudo mecanizado. Que não era nem tudo mecanizado. Mas isso é outra história. Mas não se desenvolveu um programa equivalente, como foi feito para a agricultura intensiva, para o pequeno agricultor, para a família produtiva. Pequenos agricultores que não são nem familiares, são pequenos ainda, mas já não são familiares. Ou seja, nós precisamos discutir que isso seja desenvolvido. Ah, outra coisa, nós vamos estimular quaisquer jovens de quaisquer ciências que nos vierem pedir uma orientação sobre temas para mestrado e doutorado. Se a gente não der conta, porque não dá conta de tudo, a gente vai pedir um colega de qualquer universidade recorrer a um professor. O que sugere para isso? Põe em contato esse jovem com ele. O que sugere? Pode ser que a pessoa não venha orientar, mas diz assim, eu tenho um tema muito bom para isso. Então dá o tema. Mas nós temos uma preferência nos temas que incluem o par, ecologia e economia. Assim, não há solução sem economia. Em outras palavras, há teses, o Brasil está cheio de teses e cheio de dissertações, os mestrados, né? Publicados em revistas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. E existe um erro profundo na questão educacional. Olha, até estamos entrando em questões educacionais. E lá vai uma crítica derivada da concepção errônea da comunidade científica, que acontece da seguinte maneira. O Ministério da Educação exige que nós publiquemos em revistas de preferência internacionais, classe A1, A2 e B1, B2. A partir daí eles desprezam e não avaliam corretamente o trabalho dos professores, dos pesquisadores, das instituições de pesquisa que não são necessariamente de ensino. Não. Mas quando se publica numa revista importante, aí valoriza o trabalho. Mas esse trabalho que se publica, como qualquer trabalho de qualquer povo, de qualquer nação, tem importância, mas fica difícil entender que, sobretudo, um povo com um território tão gigantesco e tão diferente dos territórios das nações que deram origem ao Brasil, e dos quais a cultura dominante aqui no Brasil, todos nós somos de cultura dominante europeia, que mesmo os outros que não são de origem europeia precisam se sujeitar por causa da bagagem tecnológica e histórica que a cultura europeia veio constituir o Brasil. Muito bem, nós não temos... Se eu vou tratar uma questão de uma bacia hidrográfica do interior de Minas Gerais ou do interior lá do oeste do Paraná, pode ser que um estrangeiro ou outro se interesse, mas os profissionais não são premiados, devidamente premiados, não por publicar numa revista A1, A2, B1 ou B2, mas eles levarem uma solução para um grupo de municípios,
Não existe essa avaliação de fato. Tem lá um lugarzinho no currículo, você pode dizer, contribuir com o projeto para isso, para aquilo, para aquilo outro. Pronto. Não há essa valorização de internalizar nossa cultura, o nosso conhecimento científico dentro da nossa nação. E não é por falta de produção de conhecimento científico, não. De modo algum. De modo algum. E esse negócio de político se meter em assunto de cientista para dizer que tem que fazer, o governador e o prefeito que tem que entender o que vai fazer e o que é que não vai fazer, isso é uma insanidade mental. Tem que haver uma equipe de caráter nacional, pensando interdisciplinarmente, em função até da geografia, do clima, porque tudo isso consta, não é tão simples como se diz a contaminação, de fazer uma política integrada. E mais ainda, e não é um problema do Brasil, isso foi um problema mundial. Para dizer aqui entre nós, foi uma esculhambação mundial. Por quê? Todo mundo fala, a ciência não existe. Ciência não é uma entidade física. De um ponto de vista cognitivo, ela é uma entidade de conhecimento epistemológica, num certo sentido, metodológica, no outro sentido, e estabelecimento de conceitos e descrições possíveis da realidade. A própria ciência não é um instrumento último do planejamento. Porque não vamos confundir engenharia com ciência. Com a ciência a gente observa o mundo real. Com a engenharia a gente interfere no mundo real. É lógico que o engenheiro se serve de ciência, mas a interferência dele é de engenharia, não é de ciência. A ciência é um instrumento. Ou seja, as coisas andam mal organizadas e nós vamos ter que discutir isso. Isso vai sendo discutido aos poucos. Uma hora vem um assunto, aí surge esse assunto, voltamos no assunto, incluímos um outro assunto. Não tem que ter uma coisa como se fosse disciplina. A gente vai discutir como as coisas se interrelacionam no mundo real. Ah, se eu estou discutindo isso, espera aí, não pode faltar discutir aquilo para entender o que tem que fazer. Tudo isso é muito importante. É uma maneira de... Sabe o que eu me dou conta? Nós vamos trabalhar muito mais com nossos compatriotas, nossos concidadãos e concidadãs, entendeu? Com a arte de pensar. Isso é muito importante. Tem alguns apresentadores dentro do YouTube que são pessoas notáveis. Eles têm estilo diferente. Alguns são até pessoais só, mas tem uma maneira de refletir, de ler, de analisar, de avaliar. Não importa qual é a opinião política do cara. Nós não estamos falando de política. Nós estamos falando de raciocínio, pensamento, educação mental. Veja só, eu estou sentado numa escada, muito propositalmente. Eu quero dizer que para mim essa escada representa um pouco, metaforicamente, do que a gente quer fazer. É subir em conhecimento, progressivamente. Se em 6 meses a gente trata um assunto de um jeito, do outro, e se no 7º e 8º mês a gente vier a tratar o mesmo assunto, já com outro enfoque, com maior profundidade, que possa ser assim. Quem precisar e se sentir um pouco perdido, eu estou vendo isso pela primeira vez, não consigo entender, está faltando isso, assim, volta. Vai lá para a biblioteca, que nessa biblioteca eles chamam de playlist, dos vídeos, e vê esse, que vai dar mais ilustração, mais entendimento. Portanto, a nossa intenção é trocar conhecimento, mostrar, dar oportunidade para as pessoas e interagir. E nós voltaremos em breve para falar de opções educacionais mais formais. Pode ficar tranquilo, é com muita satisfação que nós estamos iniciando esse trabalho junto com
outros colegas que virão oportunamente, com outras falas, com outros temas, chamando atenção para outras coisas. Fiquemos tranquilos, porque vai ser bem divertido e nós vamos poder, nós aprendemos muito, sabe o quê? Para não falar em linguagem científica. A gente tem que saber se expressar numa linguagem que as pessoas entendam. É um aprendizado que eu digo, precisamos fazer um esforço. Nós fazemos isso com muita alegria, com muita satisfação. Isso daí, nós dissemos até breve.